Bem-vindos aos gélidos domínios da Éter Tenebris. Bem, hoje, nessa apresentação, a gente vai tratar um tema, mais uma vez, um tema pedagógico, não tanto um tema de pesquisa, e esse tema ele me foi sugerido por um pessoal que eu entendo que seja meio próximo da cultura maker, que seria o pessoal que faz coisas em casa, que monta coisas, que gosta de montar coisas e tal. Tem uns canais no YouTube que discutem que ajudam as pessoas a montarem coisas. É um negócio bem interessante, embora eu não consiga fazer, porque eu não tenho a menor habilidade para a manual, para montar essas coisas e tal. Eu sou realmente um cara muito teórico, mas esse é um tema que o pessoal gosta e eu achei legal dar um enfoque teórico, até porque é um enfoque teórico que a gente enfrenta nas nossas graduações, e existe toda uma importância histórica para o problema dos referenciais não inerciais. Na verdade, o debate, a pergunta surgiu por conta da discussão de referenciais inerciais. A gente está fazendo essa discussão de referenciais inerciais e não inerciais, porque para a gente, na nossa pesquisa, ela é relevante no sentido de revisar o que é um referencial não inercial, mas o que a gente está fazendo aqui é muito mais entender os conceitos como no passado foram enfrentados e para tentar entender como postular esses conceitos no cenário de gravidade quântica, né? Então, e aí, certamente, os problemas referenciais acabam se colocando, que existem os princípios, principalmente os princípios maquianos, né, que são, muitas teorias de gravidade quântica levam em conta princípios maquianos. Os princípios maquianos sempre tiveram um debate em relatividade, e eles são ligados aos observadores, aos referenciais, né? Então, que é a mecânica relacional. Então, é importante que a gente discuta o problema dos observadores para tentar colocar isso num devido termo em algum lugar. E esse problema aqui tem um problema dos referenciais não inerciais na rotação da Terra. É um problema que, no senso comum, ele encontra um, uma certa contradição, porque no último... e também na história da física, porque no último vídeo que eu falei sobre isso, nós tínhamos uma discussão acerca de como são percebidos os referenciais não inerciais, e aí eu tinha dito que o primeiro referencial não inercial que nós percebemos foi a Terra girando em torno do Sol, e o efeito que nós percebemos foi o movimento retrógrado dos planetas. Bem, obviamente que essa afirmação, eu fiz essa afirmação sem ter um embasamento teórico, embasamento histórico devido, né? Então, também tem uma relevância essa discussão com relação à história da física, mas pelo menos é o que eu notei, assim, não é, então essa afirmação precisa ser corrigida e precisa ser informada que ela não foi, que ela foi uma informação que de alguém que não é historiador da ciência, mas que tenta acompanhar um pouco as coisas, e talvez aquela tenha sido, não sei exatamente se foi. Mas tem aqui também nós temos um estudo desses efeitos aqui, que esse é um dos efeitos referenciais não inerciais. Ele permite estabelecer até que ponto a Terra é ou não referencial inercial, aonde que ela, o que afeta, o que a rotação da Terra afeta, o que ela não afeta. Ou seja, então, nesse limite, a gente consegue estabelecer até que ponto é um bom ou não é um bom referencial inercial a rotação da Terra. E isso pode servir para outros referenciais inerciais, né? Até que ponto a gente consegue desprezar as forças, né? As forças inerciais, as forças que desaparecem como uma mudança de referencial para um referencial não inercial. Então, nós vamos... sejam sempre bem-vindos ao Gélio dos Domínios Éter Tenebres. Então, nós vamos
para apresentação agora, mais uma vez, enquanto a gente espera o próximo capítulo do Gravitation, né, que virá, e eu estou pensando em fazer mais um livro de gravitação, porque a discussão do Gravitation agora vai entrar em tensores mais duramente, então, eventualmente, seja necessário se fazer uma outra abordagem sobre gravitação. O próximo capítulo é sobre o campo eletromagnético, na gravidade, né? Então, vamos lá. Bem, eu dividi assim minha apresentação, um comentário acerca das referências, o pêndulo simples, eu sempre faço um comentário acerca das referências, né? O pêndulo simples, limites de pequenas oscilações, o pêndulo não tão simples, grandes oscilações, referenciais não inerciais, efeitos de Coriolis, efeito de Coriolis e as grandes navegações, pêndulo de Foucault e a rotação da Terra. Vamos ver. Eu queria comentar uma coisa. Esses dois pequenos, os dois capítulos, o pêndulo simples, limites, pequenas oscilações, e o pêndulo não tão simples, grandes oscilações, foi introduzido porque no futuro eu quero abordar o pêndulo duplo, o pêndulo caótico. E aí a gente vai precisar entender um pouco disso. Eu abordo, na verdade, o pêndulo simples e depois eu abordo também o pêndulo esférico, para poder abordar o pêndulo de Foucault. Bem, então vamos, sem mais demoras, aqui a primeira conversa sobre referências. A primeira referência óbvia disso aqui é o Goldstein. O Goldstein é o livro de mecânica clássico, que clássico, canônico, né? O livro de mecânica clássica não dá. É o livro de mecânica clássica canônico, que não é mais assumido como um livro-texto nos cursos, mas é o livro que gerou os livros-textos. Assim, ele é o primeiro livro, a referência mais fundamental de mecânica clássica. E esse tópico está bastante bem explicado lá. Então, eu sigo um pouco esse livro do Goldstein e um pouco esse livro do Nivaldo, em diversos momentos. O livro do Nivaldo está em português, ele não está muito caro na Revista Brasileira de Ensino de Física e ele é muito bom, é fantástico. Eu costumo quando estudo mecânica clássica, comparar os dois. Fica indo de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro e tal, né? Assim, então, esse é um pouco o meu gosto, embora não fosse o gosto dos cursos de mecânica clássica na graduação e tal, mas é quando eu preciso estudar para mim, né? E eu sempre preciso estudar. Aqui a gente tem, então, depois eu pulo aqui. Isso aqui era para ser um GIF animado, mas não ficou animado, era para esse pêndulo estar pendulando. Isso aqui, eu não sei se o meu... eu estou fazendo aqui um movimento com o cursor, não sei se o meu cursor está aparecendo na tela, mas... aqui nós temos um ângulo θ, uma haste rígida, uma massinha na ponta, em azul aqui, estão as duas forças aplicadas, né? E a reação, a atração está no próprio fio, a reação ao peso está no centro da Terra, e então nós colocamos aqui as forças, né? E essas são as forças que estão aplicadas a esta massa, que oscila na ponta do pêndulo, né? Um pêndulo, bem, todo mundo já viu um relógio de pêndulo, né? Eu vou fazer uma figurinha aqui mais clara, em que nessa figura eu decomponho o peso em suas componentes, porque o que acontece com o peso é que a componente mg cosseno θ, ela se anula com atração. E quem faz, às vezes, de força, a força que sobra, é a componente mg seno θ. E essa componente faz, às vezes, daquilo que nós chamamos de força restauradora em movimentos harmônicos, né? Essa é a força que leva de volta você desloca o objeto. O pêndulo, se estivesse no ponto mais baixo da trajetória, estaria no ponto de equilíbrio. Quando a gente desloca o pêndulo um pouquinho para o canto, um pouquinho do ponto de equilíbrio, ele está saindo do ponto de equilíbrio, então nós temos um pequeno deslocamento ali. E aí aparece essa força que faz o efeito que nós chamamos de força restauradora, que seria trazer de volta o pêndulo
pro ponto de equilíbrio. A questão é que quando ele passa pelo ponto de equilíbrio, a velocidade é grande, ele vai na outra amplitude e fica oscilando, vai do outro lado, né? E fica oscilando. Então, aí eu tenho o comprimento aqui de forma mais destacada, né? O comprimento da haste que sustenta o pêndulo e as duas forças. Aqui o arco que o pêndulo... S é o arco que o pêndulo descreve, né? O arco de circunferência. E, pois bem, então nós temos aí o nosso pêndulo. E uma vez descrito, eu vou começar uma vez colocadas as forças, eu vou começar a equacionar. Eu tirei essas duas figuras da Wikipedia. Então tá aí a referência. Então, tudo bem, vamos lá. Então, a gente vai compor a segunda lei de Newton, mas a composição da segunda lei de Newton vai ser nessa direção, na direção do ângulo θ, a direção definida pelo ângulo θ, e em que o elemento, vocês devem lembrar que a força restauradora para um oscilador harmônico, ela é do tipo Kx, né? Ou seja, mas nós não temos exatamente um oscilador harmônico aqui. Nós temos uma força, a soma das forças aqui nos entrega como força resultante mg seno θ na direção do ângulo θ. Então, nós escrevemos a segunda lei de Newton desta forma, né, onde temos o primeiro termo aqui, a aceleração angular, a aceleração na direção do ângulo, que é onde existe aceleração nesse movimento, e temos aqui mgl seno θ, que é o termo da força. Então, isso não é exatamente uma força, embora não seja uma força restauradora, não é exatamente uma força para um oscilador harmônico ainda. Para que seja a força para um oscilador harmônico típico, eu preciso fazer essa aproximação, ângulos, ou seja, eu desloco muito pouco o pêndulo da posição de equilíbrio, tem um pequeno ângulo de deslocamento, a ponto de que o seno seja, quando a gente expande o seno, isso a gente vê em métodos, em termos de θ, o primeiro elemento, o primeiro termo da expansão é θ mesmo. Então, quando θ é igual a zero, o seno é igual a zero, então, para pequenos deslocamentos, nós podemos substituir o seno por θ. Fazemos isso, então, e aí nós ficamos exatamente com a lei para um oscilador harmônico nessa coordenada θ, onde ômega, a frequência a frequência do oscilador harmônico é G sobre L. E as condições iniciais, θ0 igual a θ do momento igual a zero, né, t igual a zero, θ0, e ele é abandonado daqui da amplitude, né? Então, a velocidade dele na amplitude é nula sempre, é isso, mas como ele é abandonado da amplitude, não é isso poderia ser diferente se nós, por exemplo, se nós fizéssemos isso, batêssemos no pêndulo, né? Dando uma velocidade inicial para ele, com o pêndulo colocado na sua posição de equilíbrio. Então, nós teríamos uma velocidade inicial, ou seja, dθ dt seria uma velocidade v0, a velocidade inicial, e teríamos o θ0 igual a zero. Mas não as condições que nós estamos colocando são opostas, são uma condição que nós temos na amplitude, até porque é mais fácil medir do que dar um tapa no pêndulo, né? Saber qual a velocidade precisa com o impulso, aí realmente não é uma tarefa tão fácil de se medir, mas deslocando o pêndulo é mais fácil medir, deslocando o pêndulo e abandonando ele, né? Você pega, desloca um pouquinho, minha mão nunca aparece. E eu falo muito com as mãos. Então, vamos lá. Então, a solução para essa equação aí é essa que está aparecendo aí, que é cosseno de ômega t, onde ômega é a raiz de G sobre L. Então, isso aqui é encontrado no Moisés 2, nos dois livros que eu mostrei. Então, a gente pode, em qualquer livro aí de física básica, nós encontramos. O Moisés 2 está muito bem feito.
ele vai muito além, atacando osciladores harmônicos, amortecidos e forçados. Então, que nós não abordamos aqui, mas é provável que venhamos abordar quando abordarmos pêndulos caóticos. E a gente abordou o oscilador harmônico no recente vídeo sobre osciladores harmônicos quânticos, acerca do vácuo quântico. Então, o oscilador harmônico ele é um modelo muito importante para algumas coisas. E nós é um sistema físico bastante relevante, tanto mecânica clássica quanto mecânica quântica, como em teoria do caos, que tem um oscilador harmônico caótico. Muito bem, então nós temos aí novamente a segunda lei de Newton, mas agora sem fazer a aproximação para pequenas oscilações. Então nós vamos ter um pêndulo que ele ainda é simples no sentido da sua configuração, mas não é simples no sentido do seu tratamento. Eu estou tirando isso dessa referência aqui, desse American Journal, procurem lá, tá feito. Eu vou fazer aqui com boa tentar seguir o mais parecido possível, só que, obviamente, eu sempre faço menos do que os autores fazem, porque eu não estou exatamente com o mesmo objetivo dos autores, né? Então, tem mais coisa lá e eu recomendo que vocês olhem. Então, o que esse autor faz, o Lima e o Arun, são dois autores, né? Eles partem da conservação da energia, ou seja, quando o pêndulo está na amplitude, nós temos a máxima energia potencial e nenhuma energia cinética, porque a velocidade é zero. Quando o pêndulo se desloca para baixo, aí nós vamos ter, ao mesmo tempo, em qualquer posição intermediária, entre a posição de equilíbrio e a posição da amplitude, que é a posição de máximo afastamento do ponto de equilíbrio, nós vamos ter uma energia que vai ser, ao mesmo tempo, dependente, cinética e potencial. Então, quando θ for igual a zero, como vocês podem ver nessa equação que eu coloquei, nós vamos ter que o setor potencial ele desaparece completamente. E eu esqueci de botar um parêntese aqui, ó, vacilo. E MGL, o cosseno de θ0 é exatamente o deslocamento do ponto de equilíbrio. E aqui nós temos a velocidade angular do pêndulo, né, que é a velocidade, que é o termo cinético para velocidade. Né? Pois bem, dito isso, nós isolamos a velocidade, né, e achamos a velocidade em termos do cosseno de θ e do cosseno de θ0. Né? Então, para todo θ, nós temos agora a velocidade de propagação do pêndulo. Pois bem, invertendo isso, nós podemos achar, invertendo isso aí e integrando, a gente pode achar o período do pêndulo. Né? Só que, assim, essa integral, ela é uma integral chatinha, complicada, mas ela é tabelada. Né? Nós fazemos algumas mudanças de coordenadas, que eu estou mostrando aqui, para chegarmos numa integral tabelada, que é essa integral aí, que é uma integral onde o K é esse objeto que eu estou mostrando, é seno de θ0, né? Essa é uma função elíptica de Legendre. Eu botei Legendre com letra minúscula, Legendre é o nome de uma pessoa, deveria estar com letra maiúscula, por favor, não considerem esse equívoco. Então, nós temos uma função elíptica de Legendre e, resolvendo a função elíptica de Legendre, nós temos a solução para esse pêndulo com amplitudes não tão pequenas, com grandes amplitudes, que é essa solução aí, essa solução enorme, que é uma série, né, em seno de θ, seno ao quadrado, seno a sexta. Então, nós temos aqui a forma geral da série para todos os termos. Então, percebam que ela é bem mais complicada, né, para discutir o período desse objeto. E essa relação do período desse objeto para grandes amplitudes, a gente vai lidar com quando tratarmos o pêndulo caótico. Pois bem, então temos aí, quando a gente faz o limite de pequenas oscilações novamente, né? Vamos lá. Então, assim, o que nós estamos lidando aqui é com um movimento, como se fosse um movimento circular uniforme. Essa
velocidade, né, não é uniforme, porque tem velocidade tangente, né? Então, movimento circular, que tem aceleração tangente. Então, nós vamos... Então, é isso que nós estamos lutando. Então, entre o pêndulo, ele tende a oscilar. Exatamente essa figura eu mostrei quando falei do momento angular. E nós temos aqui um momento angular também para o pêndulo, já que ele estaria oscilando em torno de um ponto, né, em torno que nós chamamos de um pivô, né? E nesse sentido nós temos uma velocidade angular, né? E eu estou fazendo aqui exatamente o tratamento que foi feito num vídeo anterior para velocidades angulares. O pêndulo, quando você coloca um referencial na base do pêndulo, na própria massinha, né, no próprio objeto, na ponta do pêndulo, o observador seria como um referencial não inercial. Ele estaria acelerado, ele sofreria o efeito de uma força, portanto, esse observador teria o aparecimento de forças não inerciais, como eu havia definido quando discuti referenciais inerciais. O referencial é inercial, não inercial, quando nós temos forças e por uma mudança de referenciais, nós podemos eliminar essas forças para outro efeito, como a conservação do momento. Então, esse aqui é o tratamento quando nós estamos tratando com referenciais não inerciais. Nós tratamos a força não inercial como uma força efetivamente. E para isso, a gente faz uma mudança na derivada, né? Quando nós tratamos esse operador derivada, ele está aí e nós fazemos, um operador, né? É um vetor, e nós vamos operar aqui com vetores, e aparece mais um Wzinho ali, que é exatamente o vetor que é perpendicular nessa figura aqui. Ele é perpendicular ao quadro, ele aponta na direção da gente. Esqueci de comentar uma coisa sobre as referências. O livro que a gente está prometendo resenhar aqui, que é o livro do André Koch sobre mecânica relacional, ele também aborda o pêndulo de Foucault muito bem, né? Eu vi depois que o roteiro estava pronto, e aí eu não usei ele aqui, mas ele é muito bom também. E a gente está prometendo resenhá-lo no futuro, né? Então vamos lá. Então nós temos que a derivada, a partir de agora, ela leva em conta um termo a mais para o referencial, ela é modificada para esse referencial que nós estamos lidando. Pois bem, vamos lá então. Se nós estamos, o efeito que nós estamos lidando aqui é como, imaginemos uma caixa, e ela está girando, né? Você tem os eixos Z, X e Y, e quando essa caixa gira, ela gira mudando para eixos Z', X', Y', que acompanham a rotação da caixa. Então, esse seria o nosso novo referencial, né? Esses eixos que acompanham a rotação da caixa. Então, é um referencial que nós chamamos de comovente, que ele se move junto. Então, esse W é essa frequência de rotação, que ela é perpendicular como é que fala? Ao plano de rotação, né? Você está rodando num plano, então ela fica perpendicular exatamente. Pois bem, quando a gente aplica essa derivada no vetor posição, nós achamos a velocidade, como aparece aí, ou seja, nós temos uma velocidade, a velocidade no referencial inercial e a velocidade no referencial não inercial, que está adicionada desse setor, que é o vetor, que é oriundo do produto vetorial entre o vetor velocidade angular e o vetor posição. Então, nós temos essa... Então, quando a gente também aplica isso
ao vetor velocidade, surgem, então, dois termos a mais, e um desses termos, o segundo termo ali, é o vetor, é o termo que nós estamos procurando, que é o termo associado ao efeito de Coriolis, que é isso que nós estamos discutindo aqui. Então, nós temos uma força efetiva, que é uma força, além da força inercial, aparecem também os dois termos de Coriolis, o termo de Coriolis e mais um outro termo que eu não vou tratar agora, que não é o objetivo desse vídeo tratar. E aí é interessante, começando a colocar alguns termos, alguns elementos sobre o planeta Terra ser ou não uma referencial inercial, nós temos que a máxima aceleração no Equador para considerando a rotação da Terra, a máxima aceleração não inercial, ela é da ordem de 3,38 centímetros por segundo. Portanto, e essa é a máxima, ou seja, a máxima aceleração. Então, por isso que ela é irrelevante. Ela é muito menor do que a aceleração da gravidade. Então, não é a maioria das acelerações que nós temos aqui no dia a dia são maiores do que essa aceleração. Então, ela é bastante irrelevante, principalmente para fenômenos, a não ser que nós tenhamos uma massa gigantesca, fenômenos massivos, com grandes massas, com grandes volumes, de coisas, grandes massas, massa diferente de volume, mas no sentido de, quando você tem um volume, você vai ter o vetor aplicado a cada quando você tem um objeto extenso, como a atmosfera ou os oceanos, então, um vetor aplicado a cada uma das moléculazinhas que formam ali vai se somar, e aí, se somar para todas as moléculas, né? Para todos os componentes individuais do volume do fluido, e aí acaba virando relevante. Então, mas aqui não é relevante. Então, vamos lá. Então, como falei, a aceleração da gravidade, por exemplo, é muito maior. Então, a maioria das acelerações que nós lidamos aqui é maior do que essa aceleração centrípeta. Então, em boa aproximação, a superfície da Terra é um referencial inercial para os eventos aqui da Terra, porque como nós estamos no mesmo referencial, para nós, todos os efeitos também são os mesmos. Então, nós, digamos assim, eu tinha dito que a simetria do momento para todo mundo na Terra é a mesma simetria, né? Então, a gente não tem... todos nós estamos confrontados com as mesmas forças. Então, quando comparado ao outro cara aqui na Terra, podemos dizer que é referência que é um referencial inercial, salvo que a massa seja grande e os efeitos de referencial acabem se tornando relevantes. E aí eles, tanto em disparos balísticos, como em disparo em fenômenos atmosféricos e marítimos, é importante. Eu vou comentar sobre fenômenos marítimos como exemplo, e não vou citar aqui fenômenos atmosféricos, porque não vou ter espaço. Eu nem cheguei ainda na parte que eu quero, já estou com 28 minutos. Então, essa figurinha aqui, ela é muito importante, porque eu estou colocando, eu tenho aqui a direção Y, né? A direção Z, que é a mesma direção radial da Terra, e uma direção X apontando para o Oriente. E então, nós temos esse ângulo θ, ele equivale, ele é o mesmo que a latitude, né, dos continentes, começando zero no Polo Norte e até π no Polo Sul. Então, esse é o ângulozinho aqui, né? Aí tem um raio A da Terra, e no ponto na superfície da Terra nós temos, onde nós estamos colocando o nosso referencial. E esse ponto, ele tem um efeito, ele sofre um efeito não inercial, de uma força não inercial, né, de uma força fictícia, que é chamada de efeito Coriolis, que é dado por 2 ômega U seno φ, onde φ é o ângulo aqui, onde é o ângulo de rotação, exatamente a coordenada
do planeta, a coordenada latitude do planeta, né? Então, ou seja, as coordenadas geográficas implicam no efeito de Coriolis. E, pois bem, então nós temos esse deslocamento, né, apontado nessa direção. Então vai aparecer uma força fictícia para todos os movimentos que nós lidamos. Desse sentido, eu vou comentar um pouco dos efeitos geofísicos disso. Nós temos nós imaginamos aqui o centro do Polo Norte e a Terra está girando. Então, nós teremos efeitos de força de Coriolis em todos os pontos do planeta, considerando esse efeito de rotação da Terra. Está aqui, né? Ou seja, nós temos aqui a velocidade de propagação, o vetor rotação apontando para fora do quadro, e nós temos ali a velocidade e a força, né, sendo dimensionadas nesse mapa entre Rússia e Alasca, no oceano ali entre Rússia e Alasca. Então, nós vemos que aqui a força tem que ser levada em consideração para disparos e projéteis, por exemplo, né? Então, está aqui o vetor ômega furando o quadro, furando a tela, né? Apontando para a gente. Então, nós temos aqui essa situação em que a gente consegue descrever quem é o tal para onde aponta a tal da força centrípeta. Pois bem, e fazemos a mesma discussão aqui para o Oceano Atlântico, tanto o norte como a sua superpartição norte e sul, onde nós temos as forças atuando, né? Porque isso aqui vai ser fundamental para o desenvolvimento das correntes no Oceano Atlântico, inclusive fundamental para a nossa história, né? Então, nós temos os vetores de velocidade angular e velocidade linear com uma componente tangencial da força de Coriolis, que esse efeito, o efeito Coriolis, esse efeito, eu estou sempre descarregando o computador, né? Tem que carregar, sempre esqueço de carregá-lo antes das apresentações. Tá virando quase que um bordão do canal, né? Eu esqueci de carregar o computador. Então, nós temos o efeito da força tangencial do Coriolis em 4 posições no Atlântico, né? Tanto na parte norte quanto na parte sul do Atlântico. E isso aqui implica, como eu tinha dito, assim, isso aqui implica em movimentos de correntes de água, né, nos oceanos, porque a massa d'água, nós vamos ter uma quantidade grande, uma massa grande, e nós vamos ter um volume grande. Ou seja, para cada elementozinho, como imaginemos que a água fosse formada por minúsculas bolinhas de água, minúsculas gotículas. Para cada gotícula dessa de água, a força de Coriolis vai ter um vetor força de Coriolis. Quando nós formos calcular para um volume, todas essas gotículas vão ser somadas e todas essas forças vão ser somadas também, aplicadas a cada uma das gotículas. Então, no fim, acaba que a gente tem uma força relevante, diferente de um corpo, só que tem um volume pequeno em comparação com o volume do planeta, em comparação com esses volumes de água, e tem também uma massa pequena. Então, os dois componentes, né, acabam sendo relevantes. Por exemplo, para projéteis, ainda que você tenha um volume pequeno, você tem uma massa grande, altas velocidades, uma necessidade de precisão muito grande. Então, qualquer deslocamento, quando você atira um projétil, você acaba errando o alvo. Então, tem histórias aí o Fernando Lang, que conta umas histórias, vou colocar a palestra dele aqui, na guerra da Inglaterra com a Argentina, os ingleses estavam errando os navios argentinos por conta, na Guerra das Malvinas, né? Estavam errando os navios argentinos porque eles não estavam levando em conta que estavam no hemisfério sul. E como vocês podem ver, o efeito no hemisfério sul é diferente do efeito no hemisfério norte, que os vetores força e velocidade estão aplicados em sentidos, em posições completamente diferentes nos dois hemisférios. Na verdade, esse círculo do hemisfério sul estaria mais ou menos na região onde os combates, onde
as marinhas britânica e argentina devem ter feito, né, na Guerra das Malvinas, sendo que o ajuste para disparos e projéteis da Marinha Britânica era esse do hemisfério norte, e eles estavam aqui sob a influência desse do hemisfério sul. Então, aí está o sentido deles terem errado, né? A rotação da Terra estava implicando com esse movimento, estava perturbando o tiro deles. As correntes, como eu tinha dito, elas acabam fazendo esse tipo de movimento. E isso aqui é muito interessante, porque esse movimento com o símbolo do infinito, né, no Oceano Atlântico. E aí isso é interessante, isso obviamente tem muito que ver com as grandes navegações, e por que tudo que saía da Europa acabava vindo parando na América Latina, né? Porque pega essa perna da corrente aí, na América do Sul. Né? Então, você acaba sendo arrastado, é muito mais fácil vir para a América do Sul do que navegar contra a corrente. Né? Então, você acaba sendo arrastado facilmente aqui para a costa da América do Sul, e ver que ela tangencia, essas correntes tangenciam principalmente o Nordeste brasileiro, então é por isso que é bem mais fácil acabar vindo parando aqui. Então, as grandes navegações, está justificado o papel a influência que essas correntes tiveram nas grandes navegações, porque Pedro Álvares Cabral veio parar aqui, né? Então, bem, existe uma forma, esse efeito, ele era já conhecido em correntes marítimas, eu não botei a referência. Isso aqui é um trabalho que tem, nossa, que vacilo, não botei a referência. Tá aqui. Essa é a força do Coriolis e as grandes navegações, eu passei muito rápido. Tudo isso a partir dessa apresentação, né, a partir desse slide, nessa apresentação, eu passo a usar essa referência aqui da Revista Brasileira de Ensino de Física, onde foi estudada a força de Coriolis, o efeito da força de Coriolis no Oceano Atlântico. Então, tudo aqui para frente, eu estou tratando disso. Né? Eu acabei pulando muito rápido, então tem essa referência aqui, é na Revista Brasileira de Ensino de Física, e é uma referência bastante recente, é a referência desse ano, 23, saiu muito há pouco. Então, dê uma olhada lá, esses aí são os dados, eu vou deixar linkado tanto no vídeo, tanto no YouTube como no blog, essas referências aqui. Então, nós temos aí, eu tinha falado da máxima aceleração já, tudo isso aqui eu já tinha passado. Então, essa discussão, que é muito relevante, ela era uma observação do efeito de rotação da Terra nas correntes, e que acabou tendo implicações históricas na navegação. Contudo, é muito mais recente, de 1800 e pouco, o trabalho de Léon Foucault, um físico, que construiu um pêndulo, né, por isso que eu estava falando de pêndulos no início, que é capaz de detectar a rotação da Terra. Esse aí é o pêndulo de Foucault original, que está lá em Paris, né, no panteão do museu dele. Então, eu achei essa foto na Conexão Paris, deem uma olhada lá, que está falando bastante como visitar esse pêndulo, mas caso, como eu, muitos aqui estejam debilitados financeiramente, não possam ir a Paris, nós temos um pêndulo de Foucault na UERJ. E então está no pavilhão central da UERJ. Por isso eu já passei várias vezes aqui, por ser uma foto, eu extraí essa foto do site da própria UERJ, mas eu poderia ter posto uma foto, eu poderia ter batido uma foto porque não está tão longe. Assim, a UERJ fica ali na Tijuca e está lá. E tem alguns pêndulos de Foucault pelo mundo. Eu sei que tem um na Universidade de Coimbra, em Portugal, né? Tem alguns por aí. E não é tão difícil fazer um pêndulo de Foucault. Vou colocar uma referência aqui para quem quiser fazer um pêndulo de Foucault em casa, tente fazer. Ele tem toda uma história que é muito relevante, e eu acho muito interessante que a gente busque como que o Léon Foucault
Chegou, e lá na UERJ, isso aqui é um memorial a ele, né? Na verdade, o experimento do pêndulo de Foucault, hoje, ele tem um valor histórico, né? E pedagógico, de mostrar como é que a Terra gira e tal, mostrar os efeitos de força de aceleração, de força centrífuga, de efeitos Coriolis, mostrar. Ele tem muito mais um sentido, hoje em dia, muito mais pedagógico do que realmente científico, né? Pedagógico e histórico, porque ele foi um experimento muito bem sucedido, né? Então, nós temos na revista do Ensino de Física, isso aqui é um artigo antigo, de 91, em que ele descreve o pêndulo de Foucault, e eu achei também esse aqui na Astronomy Society, na Royal Astronomy Society, que é de 72, ambos discutindo o pêndulo de Foucault, né? E tem um de 2010 também com uma discussão newtoniana do pêndulo esférico, porque o pêndulo de Foucault é um pêndulo esférico. Então, eu vou justamente tratar um pouco do pêndulo esférico antes de tratar do pêndulo de Foucault. No pêndulo esférico, nós vamos ter duas coordenadas angulares. Vai ter uma coordenada que vai ser o θ, que é exatamente correspondente ao plano de plano do pêndulo, né? Aquele plano como se e o pêndulo vai poder girar em torno do próprio eixo, fazendo né? Então nós temos aí o pêndulo, né? Então, como se o pêndulo estivesse oscilando no plano do quadro, no plano da tela, mas ele pode girar saindo da tela no momento que ele vai quando ele girar, a tela vai coincidir com a posição do equilíbrio dele, e a amplitude vai ficar um pouquinho para fora da tela e um pouquinho para dentro da tela. Então, é como se ele passasse pela tela, assim, né, na sua oscilação. Então, nessa geometria, nós temos aqui o ângulo θ, que é a latitude, eu falei que era longitude, não falei errado, desculpem aí os geógrafos, é a latitude da Terra, e que temos aqui um ângulo de deslocamento do vetor, do pêndulo, né? E nós vamos conseguir exatamente relacionar essa latitude com a frequência de rotação, não do pêndulo, não é o pêndulo, mas é o plano do pêndulo. Como ele tendo no pêndulo esférico, ele pode rodar, quer dizer, o plano de rotação dele pode rodar. Talvez essa figura aqui fique mais clara. Imaginemos que o pêndulo esteja originalmente oscilando entre essas duas posições que estão aqui no centro do vídeo, né, bem centralizadas. Então, com a força de Coriolis, ele vai se deslocar para essa segunda posição aqui, e aí ele vai oscilar na segunda posição. Com o tempo passando, ele vai para a terceira. Então, cada uma dessas aberturinhas aqui representa as oscilações, o plano de oscilações do pêndulo durante um tempo. Então, como eu tinha dito, voltando a essa, o ângulo θ é o ângulo de rotação, de deslocamento do pêndulo com relação à vertical, e φ é o ângulo de rotação horizontal. E esse pêndulo, o plano de rotação dele, o pêndulo anterior que nós estudamos, ele fazia esse movimento num plano. Agora, minha mão está aqui, né? Isso aqui então, veja o pêndulo oscilando aqui. Então, ele vai rodando, minha mão sumiu, agora ela vai aparecer aqui para o outro lado, tive que torcer o braço. Então, esse plano, ele vai rodando. Bem, nós vamos colocar as coordenadas, a coordenada R, tá aí, e o momento está descrito com uma derivada temporal de R vezes a massa, e já que o pêndulo ele tem velocidade na direção θ, então nós colocamos o vetor na direção, o momento na direção θ, e o momento na direção em que o plano do pêndulo gira. Então, tá aí. Então, nós temos... E aí, que interessante, vocês vejam que exatamente que seno θ está ligado aqui ao momento em que o plano do pêndulo
o momento do plano, se seno θ for zero, se θ for zero, ou seja, se o pêndulo estiver no polo norte, esse momento aqui não existe. No polo sul também não existe θ igual a π, e aí seno de θ é zero. Então, ele não vai fazer o pêndulo, só vai ter o movimento na coordenada θ, não vai ter o movimento horizontal, ou seja, o plano dele não vai rodar. Essa rotação que eu estou achando difícil para o pessoal entender. Então, eu escrevo matricialmente, né, como eu disse, o pêndulo está oscilando no plano da tela. Está ali. Então, daqui a pouco, o efeito de Coriolis faz com que a massinha venha um pouquinho para fora da tela, em uma amplitude, e um pouquinho para dentro na outra. Na próxima oscilação, ela vai vir um pouquinho mais para fora e um pouquinho mais para dentro na outra. E assim vai. Aí uma hora vai ficar totalmente perpendicular a ida e volta da massinha, né? E aí continua rodando assim. Então, esse é o efeito da força de Coriolis. Então, nós temos aqui a componente θ, o módulo do momento, a componente θ e a componente φ, que são dadas aqui, como eu já falei. A componente φ depende da coordenada geográfica do local, né? Por tudo que eu já comentei. E aí nós colocamos as forças, né? A força é a força peso, e mais a tração, como nós sabemos, como eu tinha mostrado naquela figura anterior, cosseno θ corta com a tração, nós vamos ficar com seno θ. Então, está aí a segunda lei de Newton, escrita na forma dP/dt, né? O módulo da tração está dado aqui também, né? Dessa forma, a aceleração na coordenada θ, ou seja, a força na direção da força restauradora do pêndulo, né? Aqui gera um movimento de oscilação em torno do ponto de equilíbrio, é essa aí. Né? Como vocês veem, também depende da coordenada da coordenada da coordenada de deslocamento do pêndulo e da coordenada azimutal, da coordenada geográfica. Agora, aqui, vou passar mais um, esse é a força de Coriolis. Está aí, ela dada. Essa é a força de Coriolis. Então, vocês podem ver, se nós não tivermos deslocamento, velocidade do pêndulo com o ângulo, com a coordenada de latitude, se na latitude é zero, não tem essa força. Então, dito isso, eu vou fazer uma descrição agora sobre uma grandeza que é uma grandeza tipicamente rotacional, que é o momento angular. Se o pêndulo se conserva num plano, como eu tinha explicado, aqui no plano do quadro, o momento angular é uma grandeza conservada e essa equação que nós estamos olhando é zero. Ou seja, o momento angular estaria apontando permanentemente para a minha cara. Se não for zero, aparece um torque. E é esse torque que faz com que o pêndulo, além de oscilar, o seu plano saia do plano da tela e vá o plano de oscilação do pêndulo, né, onde a massinha está percorrendo, ele sai aqui do plano. Na verdade, até agora que eu vi aqui, o sorriso aqui do símbolo do canal poderia ser a órbita do pêndulo, e aí é como se esse sorriso começasse a girar para o lado de cá, para o lado de uma parte do lado de dentro da tela, uma parte do lado de fora, na direção da gente, em 3 dimensões, né? E isso apontar para e vai girando a força, o efeito de Coriolis, a força de Coriolis, o efeito de Coriolis faz o pêndulo girar cada vez mais. Na verdade, não é o pêndulo que está girando, é a Terra que está girando embaixo dele. Esse é o efeito. Um observador de um referencial inercial veria a Terra girando embaixo do pêndulo, não o pêndulo girando, né? Então, nós temos aí o torque, que é totalmente dependente da latitude, como vocês podem ver. Então, nós temos o torque na direção Z, na direção vertical, é zero. Nós temos um torque horizontal, ou seja, um torque paralelo ao horizonte, que vai deslocar o pêndulo sempre. É esse objeto, é esse
torque que faz a rotação do plano do pêndulo. Né? Então, nós escrevemos aí o termo de rotação, como eu estava dizendo, esse pêndulo que eu estou escrevendo aqui é um pêndulo que, a princípio, não tem efeito de Coriolis. Eu vou botar, mas eu estou explicando como é que surge o efeito de Coriolis num pêndulo esférico geral. Né? Então, eu volto a essa figura, né, onde nós dissemos quem é esse torque, que é o efeito de Coriolis. Agora sim eu digo quem é esse torque, que esse torque é o efeito, no caso desse pêndulo de Foucault, é um efeito de Coriolis. E está aqui a frequência da oscilação ao quadrado, o efeito de Coriolis colocado. Assim, então, nós podemos agora justamente dizer que, como pode ser visto aqui, o ômega é a frequência de rotação da Terra, e seno θ é a latitude, como está demonstrado aqui nessa figura. Então, a frequência de rotação da Terra, ela fica modificada dessa forma que está aqui pela latitude, ômega seno φ, que é a latitude. Então, aqui está escrito φ, aqui está escrito θ, não levem isso em conta, né? Mas em ambos os desenhos é a latitude. Então, nós temos que o período fica de acordo com a latitude, ou seja, se o período for, se a latitude for zero, o período é infinito. Se a latitude for menos π no hemisfério, zero no hemisfério norte e no hemisfério sul, você tem um pêndulo infinito ali. E se for no Equador, que é π sobre 2, aí o período do pêndulo vai coincidir com o período de rotação da Terra, então vai ser 24 horas. 23h56, né? Que é para arredondar. Então, nós temos aí exatamente colocado o período do pêndulo e a frequência, né? Então, se você multiplicar esse objeto aqui, você medindo a frequência de oscilação do pêndulo, a gente consegue achar qual a latitude que o pêndulo está, né? Então, esse é um objeto, um efeito muito interessante da força de Coriolis, porque ela mostra para a gente, ela consegue medir, né, para a gente, é um GPS de mecânica clássica, né, sem relatividade geral. Consegue mostrar para a gente, pelo menos, em que latitude nós estamos. Né, ainda que não tenha coordenada leste-oeste, né, mas tem sul-norte. Então, e além de mostrar essas propriedades geográficas, ter esses efeitos geofísicos na corrente que eu tinha comentado, e também na atmosfera, que eu não comentei, isso aqui é uma demonstração de o quanto não inercial é a Terra, e quanto inercial ela pode ser considerada. Eu acho que essas são as lições que a gente tira como conclusão dessa apresentação aqui, desse trabalho. Espero que o pessoal fique animado em ver esse vídeo. E aí, como eu sempre digo, para encerrar, sejam sempre muito bem-vindos ao Gélidos Domínios e a Éter Tenebris. Obrigadão. A gente se vê aí a qualquer momento que eu possa fazer um novo vídeo.